Oi, gente, bem-vindos ao canal aqui do YouTube, onde a gente está tentando trazer conteúdos de saúde mental com qualidade. Hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa queridíssima, que eu tive a honra de trabalhar no Nise da Silveira, a doutora Natália Martins. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Andréia. Então, eu sou psiquiatra, tenho uma especialização em neuropsiquiatria geriátrica. Hoje também faço um doutorado no Centro de Demências do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E também trabalho aqui no Rio mesmo, no consultório. Quem tiver interesse em buscar e saber um pouquinho mais de mim, eu tenho um site, é só vocês buscarem, né, doutoranataliamartins.com, ou até mesmo para agendamento de consultas pelo contato 21 97 197 0088. Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e acho que vai ser bem bacana. Eu vou aproveitar a presença da doutora Natália Martins, que tem todo o know-how em neuropsiquiatria geriátrica, e a gente vai falar de envelhecimento. A gente pode até, como você propôs, começar da importância do exercício físico no envelhecimento, né? Não como uma estética, porque às vezes eu vejo assim, é o projeto verão. As academias ficam lotadas, né? É o projeto não sei o quê. Aí na velhice, até os procedimentos estéticos, nada contra, mas muitas vezes tem algo ali de uma briga com a idade. Quando a gente está falando aqui de exercício físico, a gente está falando de uma outra coisa. Sim. Né? E aí, se você quiser falar um pouco do envelhecimento, desse envelhecer, do exercício. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam buscando, né? A atividade física com o primeiro intuito relacionado à estética, né? A gente sabe que com o envelhecimento, né, a gente vai tendo mudanças no corpo. Sabe muito! Eu tô, olha, a Natália, aos 54, até mexi aqui na cadeira. Que não é fácil de lidar, né? Principalmente, acho que em relação à mulher, né? A gente tem mais essa cobrança social, esses olhares, né? Sobre o envelhecer e continuar bem, e continuar aparentando uma pele dos 20 e poucos anos, um corpo, enfim, com tudo em cima, né? Digamos assim, sendo que a gravidade e a falta de colágeno só joga para baixo. Ai, nem me fala, menina. Mas, assim, dentro dessa busca, eu acho que leva para um caminho de escravizar você em relação ao corpo. E uma relação com o exercício que acaba sendo de culpa, de julgamento, de obsessão, enfim, que eu acho que não é legal e não vai colaborar no sentido do real benefício do exercício, né? Como uma ferramenta aliada ao envelhecer bem, né? A gente tem dados, né, de que, me corrija assim se não for bem isso, mas a partir ali dos 40 anos, a gente começa só a perder massa muscular se a gente não fizer nada, sabe? Então, a gente se exercitar, a gente está mantendo o nosso corpo saudável, a capacidade de se levantar sozinho, caminhar, ter equilíbrio, ter autonomia, né? Isso na é tão própria importante, vida. a autonomia. Se as pessoas soubessem, né, como é importante, assim, os jovens, principalmente, né, que quando você é jovem, você tem um mundo, né? Sim, Cara, mas é tão importante até para a nossa autoestima, né? sim, Eu tô fazendo exercício, eu faço yoga e agora faço musculação e tem muito a ver com essa preocupação, é uma preocupação mesmo de ter isso, autonomia, né? De eu poder levantar da cama sozinha, poder tomar banho sozinha. Não sim, agora aos 54, já tô pensando lá na frente mesmo, assim, sim, pelas exato. diferenças que eu vejo agora, né? E não adianta você ter ali uma história acumulativa de atividade física até os 40 anos ou 50 anos e depois você parar de fazer, né? Então, eu às vezes digo que é algo que tem que ser inserido no seu dia a dia, na sua rotina, assim como a gente se alimenta, a gente toma banho, a gente precisa incluir a atividade física dentro dessas ferramentas que são importantes para o nosso bem-estar, né? Inclusive, hoje
tem dados, né, assim, de que a perda de força muscular, as quedas, o desequilíbrio, são marcadores até mais precoces em relação ao prejuízo, ao declínio cognitivo, né, do que até mesmo a percepção, né, do esquecimento, né, alguns outros aspectos que no momento do envelhecer mais preocupante, que sinaliza para a gente alguma doença, possa ocorrer, né? Então, é um outro dado bem interessante de como as coisas andam juntas, né? Assim, o corpo e a mente e a nossa capacidade cognitiva, né? Cerebral. Então, acho que é outro dado também bem interessante que hoje a gente já tem mais acesso. Você vê pessoas entrando em quadros de saúde, antes da gente entrar nas demências, assim, pessoas que pelo processo de envelhecimento acabam deprimindo, ficando mais ansiosas. Sim, isso também, né? Só pelo fato de estar envelhecendo, por exemplo, porque nós mulheres, por exemplo, né, a Valesca Zanello fala das mulheres na prateleira. Então, quanto mais velha, mais para trás você fica, né? E é verdade, os olhares mudam, tudo muda, tudo Sim. muda. Então, assim, tem um impacto, assim, entre homens e mulheres, não precisa ser uma coisa... Até mesmo, eu vejo muito, assim, no consultório, né, aquela ideia de, eu vou me aposentar e aí eu vou começar a viver a vida. E a pessoa se aposenta e vem um vazio, ela começa a não se sentir útil, ela muitas vezes não consegue... assim, se readaptar, né, ressignificar isso para um outro lugar, para outras funções. Pelo menos nessa geração de idosos de hoje, eu vejo que principalmente os homens, eles ficam com um buraco maior em relação a isso, de não conseguir mais se enxergar, sabe, tendo utilidade. Eu vejo nas pacientes mulheres que elas muitas vezes continuam, assim, buscando, conseguem se manter em grupo, por exemplo, que eu acho que é outro aspecto muito importante, a questão do social, Sim. da interação com o outro, né? E o homem muitas vezes tem isso no trabalho, depois vai para casa, fica ali mais restrito, e aí onde que encontra isso de novo, né? Então, dentro desse processo, isso acaba trazendo depressão, ansiedade, que às vezes a pessoa nem se dá conta, ou então ela se dá conta, mas dentro de um discurso bem pessimista mesmo, né? De, mas agora também já estou no fim da vida, o que vou esperar mesmo? Né? É assim, não tem jeito. Então, é um discurso pessimista e que acaba trazendo depressão, né? E que a gente precisa abordar e tentar entender, mas também se colocar no lugar deles, né? No caso, né, eu, por exemplo, ainda estou distante dessa fase, então acho que é importante ter um olhar de empatia, de me colocar, né? E a partir, né, do escutá-los também entender como é que a gente junto pode pensar, né, sobre esse envelhecimento. Só para te falar assim, que para a gente que é gestalt terapeuta, a gente entende o ser no mundo. Existe ali uma interseção. Tem algo que é do ser, mas tem algo que é do mundo, e que a gente se descobre no mundo. Por exemplo, eu sei que eu gosto de banana porque um dia eu provei banana. Se eu não provasse banana, eu nunca saberia que eu amo banana. Então, assim, quando você fala, né, da importância do social, vem logo para mim essa questão, assim, realmente, né, porque isso vai nos reeditando, nos construindo como seres e possibilidades, né? Então, o quanto que é importante você pensar no processo de envelhecimento, realmente a questão dos grupos, né? De atividades, de grupos, de você estar na vida aí de alguma maneira, né? Sim, porque eu fui estudando, né, essa área, eu fui entendendo isso, né, que como prevenção, como prevenir quadros demenciais, enfim, que muitas vezes tem ali aspectos também genéticos, aspectos também relacionados à faixa etária, né, porque a gente sabe que acima dos 80 anos a prevalência aumenta muito, que o principal fator de risco é a própria idade, então também para a gente, né, lidar com essa complexidade mesmo
do adoecer, mas, de qualquer modo, o que ajuda a prevenir? É isso, é você cuidar desde cedo, né, da tua saúde mental, você continuar inserido na vida, ter interesses ainda, e não é ficar apegado ao passado, né? É ter interesses naquele momento, né? A vida da gente acontece ali no momento que a gente está vivendo e ter algum propósito, né? Para além disso, o tratamento, a atividade física, mas é um conjunto, né? Até a cidade, essa ideia de, eu preciso me aposentar para poder começar a viajar ao mundo e agora sim eu vou viver, eu vejo que no fim das contas, muitas vezes ela não dá certo, porque você continuar com o seu cérebro ativo e produzindo algo, né, é algo que te mantém conectado ao mundo. E isso é também prevenção de um adoecer, né? Sim. Então, E acho agora, que... sim, Natália, quando, por exemplo, as pessoas falam, eu tô com um problema de memória, será que eu tô demenciando? Eu até falo assim, não, às vezes é ansiedade. Ansiedade também dá problema de memória porque você não foca, não tem atenção, né? Até me corrija se eu estiver errado. Agora, quais são os sinais que as pessoas precisam se preocupar e quais são os cuidados quando de fato você tem um processo demencial? Então, em relação à queixa, né, é muito comum essa queixa do esquecimento, que pode, na maioria das vezes, inicialmente, ela pode ser percebida pelo próprio paciente, mas às vezes é uma percepção também que vem do cuidador, do familiar, que o paciente não tem tanto essa percepção. Mas a gente precisa ter um cuidado, primeiramente, né, de identificar se, por exemplo, esse paciente não está passando por um quadro de ansiedade patológica que vai trazer um prejuízo na cognição dele. Quanto mais idade, mais vai afetando essa área da cognição. A questão da depressão, ela também traz prejuízos, né? A depressão, ela pode ser um pródromo, que a gente chama, né? De um quadro demencial que venha a se desenvolver. Então, assim, alterações tanto relacionadas a essa parte da memória, quanto também em relação ao comportamento, elas podem ser um sinal de um declínio, né? E quando isso começa a afetar, de fato, as funções da pessoa, a capacidade de realizar por conta própria as atividades que antes fazia, né? Aí isso já começa a chamar a atenção mesmo para um quadro ali demencial que está se delineando, né? Então, a gente vai identificando isso no consultório, enfim, no atendimento. E também, como a parte clínica influencia muito, e pode ter algum diagnóstico diferencial que está relacionado a essa queixa, a gente também investiga inicialmente alguns fatores. A gente dosa algumas vitaminas, a gente avalia a parte hormonal, né? Então, às vezes, pode ser um quadro reversível, né? Ou que pelo menos está sendo acentuado por algum outro aspecto clínico. Então, também é algo que a gente tenta cuidar nesse momento inicial. E quando é um processo demencial? Qual é a perspectiva de uma clínica, de um cuidado clínico, assim, ampliado mesmo, né? Sim, esse outro aspecto bem importante, né? A gente sabe que ainda é um quadro, né, a demência, que a gente tem poucos recursos em relação à medicação, mesmo aquelas que se propõem a frear, né, o desenvolvimento do quadro. Muitas vezes, quando chega, esse paciente pode já estar no estágio mais avançado. Então, a gente sabe o quanto que, principalmente as alterações que a gente chama neuropsiquiátricas, vão impactar tanto para o paciente quanto para o cuidador, para quem está junto, e o quanto que só o tratamento médico ele não basta. É necessário uma equipe, de fato, né? Multidisciplinar. É um paciente que vai precisar de uma fisioterapia, vai precisar de uma terapia ocupacional, vai ser importante pensar em centros em que ele possa estar inserido socialmente, que ele interaja com outras pessoas. Então, realmente, é um quadro que requer, né, esse cuidado ampliado mesmo.
que vai esbarrar em questões financeiras também. Muitas vezes é um paciente que era o provedor da casa e aí, de repente, ele passa a precisar ser cuidado. E como gerir esses recursos quando existem, né? Então, assim, tem toda uma complexidade também biopsicossocial, né? Desses quadros. E uma clínica biopsicossocial, né? Também. E, assim, eu acho que também o apoio a essas famílias, né? Porque, assim, eu acho que muitas vezes, para as famílias, principalmente para os filhos, é um luto em vida. Sim. Né? Porque não é mais aquela mãe, não é mais aquele pai. Sim. É uma outra figura que se apresenta. Sim. Né? Então, é um luto em vida a ser trabalhado, né? E também, queria saber até o que você acha, e também, assim, do mesmo jeito que na saúde mental a gente tem uma lógica de botar a doença entre parênteses e ver a pessoa, a gente também precisa botar a demência entre parênteses, né? Com certeza. Porque ali tem uma pessoa, nem tudo que ela fala é abobrinha, Sim. Né? A forma de se expressar muda, mas é uma pessoa ali, né? Sim, que muitas vezes, se não existir um cuidado, essa voz é abafada. Abafada. Até porque o familiar chega com muitas questões, demandas e sobrecarga e às vezes esse idoso fica ali quietinho de lado e não é escutado e a gente não consegue alcançar as necessidades que realmente ele tá tendo, né? Então acho que é outro dado bem importante da gente pensar. E o quanto que a família precisa de suporte também, né? Sim, com certeza. Então, ter esse olhar e entender quando que o cuidador, ele também precisa ser cuidado, porque senão isso vai impactar na saúde também do nosso paciente, né? Enfim, então é uma via ali de mão dupla, assim. No fim, a gente está cuidando mesmo também dessa família, né? E assim, Natália, o que você deixaria como uma... Não é uma mensagem, mas assim, se você fosse dar uma dica para as pessoas em relação a essa questão do envelhecer e quando é um processo demencial, que dica você daria, assim? A gente tem que ter um cuidado, né, também, para não achar que qualquer modificação que ocorra no comportamento da pessoa ou de dificuldade que surja está relacionada a um processo demencial. A gente tem que entender que também ocorre com o envelhecimento normal uma redução no processamento das informações, né? O aprendizado, né? A apreensão de novas informações, ele acontece, mas ele pode ser mais lento, né? Ainda mais com todas as mudanças que são tão rápidas, né? Das tecnologias, né? Enfim, esse idoso, ele mesmo envelhecendo de forma mais saudável, ele vai precisar de um suporte. Tem as inseguranças, o medo em relação à morte, então o paciente ele começa a se sentir mesmo mais frágil e vulnerável, de fato. Então, tem aspectos que a gente também tem que considerar, olhar o contexto social para também ter um cuidado, até com a fala, às vezes, do familiar, né, que chega preocupado, enfim, que sente algo de diferente no paciente. Então, é importante a gente individualizar também, entender cada um dentro do seu contexto, entender a história dele, de vida, né, que todos trazem uma bagagem grande ali de vida, para a gente poder também traçar aí o nosso olhar, assim. Acho que é isso. Eu brinco assim quando eu pego alguns familiares, não, porque eu li que tem que fazer palavra cruzada, mas a minha mãe não quer fazer. Mas a sua mãe gostava de palavra cruzada? Eu sempre tento colocar isso. Tá, mas você acha que nesse momento da vida a pessoa vai começar a descobrir atividades muito diferentes ou vai se interessar? Aí é que talvez a gente tenha que estranhar, né? A gente, em geral, quer ter algum conforto e estar dentro do local que a gente tem mais segurança. Então, você não pode querer que, de repente, né, nessa fase da vida, ali acima dos 70, anos 80, a pessoa comece a se interessar por algo que ela nunca gostou. Então, esse é outro cuidado que eu também costumo ter. Eu li que bordado é bom para concentração, mas a sua mãe bordava, seu pai bordava, costurava, não sei.
Porque como é que agora os 70 ou 80 você quer introduzir porque foi dito normalmente nessas pesquisas que as pessoas fazem que aquilo é bom, né? Desenvolver uma nova habilidade, né? A gente tem que tentar aproveitar habilidades que aquela pessoa traga, né? E que de repente estão mais esquecidas para tentar buscar daí um estímulo, né? Tem mais alguma mensagem, Natália, que você acha importante deixar, aproveitar a sua presença? Queria dizer que estou bem feliz de estar aqui, de poder participar, de poder passar um pouco, né, do conhecimento e também trazer informação, né, para as pessoas. A gente sabe que o envelhecer, ele também nos coloca de frente com a nossa finitude. É a ordem natural da vida, mas não é tão natural assim, né? Por mais que a gente tenha até nossas orientações religiosas, é delicado. É um ponto, né, de maior fragilidade e dizer que eu fico muito também satisfeita de poder ter a oportunidade de amparar as pessoas nesse momento assim da vida. Eu acho que é isso. Vou te convidar mais vezes, posso? Tá bom, pode sim. Então tá. É isso, gente.